Bora, gente, bora para mais um podcast do esporte. Hoje, um podcast para a gente falar da noite de terça-feira, rodada de Sul-Americana e Libertadores. Eu inicio o podcast falando de Novo Horizontino Esporte, jogo válido pela oitava rodada da Série B. E os dois times empataram em 0-0. Sport se mantém na vice-colocação, né, na vice-liderança. E o Novo Horizontino, o quinto colocado, né, com 13 pontos, empatado ali com o Bahia, que é o terceiro, o Vasco, que é o quarto, e o Novo Horizontino, ambos com 13 pontos. O Novo Horizontino fica fora aí do G4 nos critérios de desempate. Vamos para a Sul-Americana. Né? Eu começo por Internacional. Né? Internacional, Independente Medellín. Sim, curioso. Né? A gente aqui no podcast falou várias vezes sobre o caso, né, o ocorrido entre o Edenilson e o Rafael Ramos, lateral do Corinthians. Ontem até eu gravei um podcast um pouco chateado. Hoje já digeri um pouco mais, mas ainda não, infelizmente não consigo acompanhar o programa, né? Decepção muito grande, né? Pelo que eu ouvi e quis os deuses do futebol que após aquela denúncia, após o ocorrido, o Edenilson ele vai para esse jogo de Sul-Americana, ele marca 2 gols e ele se manifesta com o punho levantado, né? Então, para quem ainda questiona, para quem ainda acha que o Edenilson inventou alguma coisa, e não dizendo, eu repito, eu não estou dizendo que o jogador do Corinthians disse alguma coisa. Ele pode, o Edenilson pode ter ouvido algo que ele não falou. Ele pode ter, até pelo barulho do estádio e tudo mais, ele pode ter ouvido alguma coisa que o Rafael Ramos não falou, mas ele ouviu. Né? Se foi de fato ou não, uma injúria ou não, ele ouviu uma injúria. Né? E ele não está enfeitando isso, ele não está fazendo isso para ganhar fama, para ganhar mídia, para ganhar reconhecimento. Ele está fazendo isso porque ele se sentiu lesado e ele está fazendo isso para que outras pessoas sigam o seu exemplo. Né? E a gente vê a maior manifestação disso nessa partida. Né? Para quem ainda acha, para quem fica questionando, colocando coisas, falando sobre coisas das quais não entende para falar sobre o assunto, a resposta foi dada em campo. Né? E que bom que o Edenilson conseguiu responder com futebol. Né? Ele fez apenas uma manifestação via rede social e ele não falou mais nada. Né? E nessa partida não precisou falar nada. Ele jogou bola, ele fez os gols do Internacional e aí depois faz aquele famoso gesto, né, de manifestação levantando o punho. Então, cara, que momento, cara, assim. Eu amo o esporte por causa disso. O esporte, ele permite essas coisas. Né? Igual, assim, Jogos Olímpicos, né? Há manifestações contra certos governos, certos regimes estão proibidos. Os caras vão lá no pódio e se manifestam. Né? Porque é o show do esporte. É o show do esporte. O esporte ele atravessa fronteiras. Né? Existem as pessoas que tentam barrar. Não estou dizendo que isso no caso do Edenilson, estou dizendo isso no caso de Jogos Olímpicos. Existem pessoas que tentam barrar as manifestações. Mas não. Mas infelizmente para essas pessoas, né? Infelizmente e felizmente para o resto do mundo, né? Para as pessoas de boa índole, para as pessoas que acreditam que o mundo pode ser melhor, essas pessoas vão lá e elas se manifestam, né? Então, que momento do Edenilson, cara? E assim, que momento do esporte, né? O esporte, ele é fantástico. Eu amo o esporte por causa disso. Porque não que você na sua vida cotidiana você não pode se manifestar. Eu acho que todo mundo tem que se manifestar da forma como puder. Né? Uns fazem mais barulho, outros menos barulho. Mas o futebol, por ser uma grande vitrine, ele permite essa visibilidade. O esporte permite essa visibilidade. E que bom que o Edenilson ele se manifeste não com palavras, mas com gestos, né? Muito bacana isso e repito, não estou dizendo absolutamente nada contra o Rafael Ramos, as investigações prosseguem e é assim que tem que ser. Ele ouviu uma injúria e ele está se manifestando. Se foi ou não, isso o laudo vai concluir depois. Né?
Isso a gente vai ver. E mesmo vendo o laudo, eu ainda não vou dizer que o Edenilson cometeu falso testemunho. Não vou, porque por mais que o Rafael Ramos não tenha falado, ele ouviu alguma coisa errada. E de novo, assim, às vezes pela ressonância do som do estádio, uma palavra que ele falou foi distorcida e ele acabou ouvindo. Pode ser também, mas ele não está sendo lebiano, ele ouviu uma injúria, né? Independentemente se a outra pessoa falou ou não, pode ter sido outra pessoa que falou, não teve ninguém perto, mas vai saber, né? Enfim, assim, eu só acho que para ele para ele se manifestar dessa forma, ele ouviu alguma coisa. O que que ele ouviu? Não sei. Mas ele ouviu alguma coisa. Não há motivo, eu não vejo razão, ainda mais com a manifestação que a gente viu nesse jogo, né? Não vejo motivo algum para um cara como Edenilson ir lá e fazer isso só para fazer uma fumaça, só para ganhar mídia, né? Não vejo. Mas vamos esperar essa investigação. Não vou falar mais sobre o assunto porque ontem me aborreceu demais. Mas sempre que acontecer casos semelhantes, a gente sempre vai levantar aqui o assunto, né? Porque o esporte permite isso. O esporte ele é mágico, né? O esporte ele é mágico. E os deuses do futebol permitiram que isso acontecesse, né? É fantástico isso. Com isso, com essa vitória, o Internacional é o líder de momento do seu grupo e só depende de si mesmo para passar para a próxima fase da Sul-Americana. Empatado em pontuação com o Guairenha, o Inter chega à sexta rodada, né, com a missão de jogar mais uma vez no Beira-Rio, enfrentando o 9 de outubro, né, e uma vitória leva o Inter, óbvio que também contando com uma certa ajuda do Independente Medellín, ou mesmo se o Guairenha ganhar, né, nos critérios de desempate, isso é importante, o Inter, repito, só depende de si para se classificar para a próxima fase da Sul-Americana, tá? Vamos falar de Ceará agora, o Internacional, tô falando do Ceará, do Internacional agora. O Ceará goleou o General Cabaleiro 6-0, cara, que placar é esse, mano? E é isso, só comprova uma coisa, que o Ceará, apesar da fragilidade do adversário, isso só comprova que o Ceará não é time para estar na zona do rebaixamento. Assim como a gente já viu várias grandes partidas do Fortaleza, e o Fortaleza, de uma forma geral, ele mantém uma regularidade de jogar bem, né? Sofreu um apagão ali contra o Corinthians, tomou 2 gols ali, que eu acho que foi por pura distração, né? Desanimado já, perdendo o jogo, mas perdendo o jogo não, empatando o jogo àquela altura, né? Mas perdendo um jogador, então o desânimo, o cansaço batendo, acabou tendo um momento de distração não, isso não foi contra o Corinthians, né? Perdão. Isso foi na rodada passada. Eu digo, no jogo do Corinthians fez um bom jogo, na rodada passada também fez um bom jogo. Esqueci contra quem foi. Cara, agora esqueci o adversário, né? Mas foi o Botafogo. Fez o primeiro gol, tá jogando bem, tomou um empate. E aí toma mais 2 gols, né? Num momento que a equipe tá fragilizada, jogador a menos, sente cansado. Então, assim, equipes que apresentam futebol e uma certa regularidade, e que a gente enxerga que não tem futebol para estar na zona de rebaixamento. Mas é esse tipo de resultado que a gente olha e fala, e a gente critica o time, né? Eu cansei, eu falei, eu não vou defender mais o Ceará e o Fortaleza. Não vou, porque você ir para uma competição, uma Sul-Americana, uma Copa do Brasil, fazer um grande resultado, aí você vai para o Brasileirão e perde, e se mantém na zona de rebaixamento, então, desculpa, né? Você está pedindo para você sofrer nessa temporada. Porque fica claro que existe um favorecimento, uma mobilização diferente para jogar as outras competições e não o brasileiro. Então, sim, a hora que essas equipes decidirem que o brasileiro é coisa séria e que brigar contra o rebaixamento é coisa muito séria, talvez pode ser tarde, né? Mas foi um grande resultado. O Ceará está muito bem. A gente tem que ressaltar que o Ceará está muito bem na Sul-Americana. O grupo ajuda? O grupo ajuda, mas o Ceará está no grupo do Independente. O Ceará tem 5 vitórias no grupo que tem o Independente, né? O Super Independente, super tradicional, né? Pelo menos. Então, cara, vive um grande momento na Sul-Americana. O Ceará já praticamente, eu não sei nem se é possível. Não. O Ceará pode ser ultrapassado, digo,
Eu ia falar, não sei nem se é possível, porque o Independente ainda vai jogar, né? Que eu ia falar, não sei nem se é possível ultrapassar. Não, tá assim, só depende de si, né? O Independente joga na quinta, o Ceará tem 15 pontos hoje. O Independente joga na quinta, se o Independente ganhar, o Independente chega a 12 pontos, né? E aí, um empate na última rodada, o Ceará está classificado, né? Não precisa de um grande esforço, né, para se classificar, mas é um campeonato traiçoeiro, tá? É um campeonato traiçoeiro porque na última rodada vai jogar exatamente contra o Independente em Avejaneda, né? Avejaneda. Caramba, é trabalhinho isso aqui. Vai jogar lá na casinha Independente, então, assim, um empate é fácil a gente falar, né? Um empate classifica. Mas tudo depende desse próximo jogo, desse jogo da quinta-feira do Independente contra o Laguaira, né? Também a Avejaneda. O Independente, se ganhar, fica numa situação, não digo favorável, mas tem a obrigação de vencer. E quem fica confortável para mim é o Ceará, porque o Independente vai ter que ir para cima, vai se expor, e o Ceará contra o Palmeiras mostrou que é uma equipe que tem qualidade no contra-ataque. E eu acho que até pode sair vencedor. E com um placar bastante generoso. E aqui eu não estou sendo super otimista ou desmerecendo o Independente. Eu acho que a situação de tabela hoje permite o Ceará, coloca o Ceará numa posição até um pouco mais cômoda, mas é o traiçoeiro, né? Isso é uma armadilha. E se o Independente já não vencer na quinta-feira, aí já está classificado, está tudo certo, pode focar 100% no Brasileirão, o que eu acho que já deveria ter feito, mas enfim, né? Perigoso. Depois vai ficar reclamando que a arbitragem prejudica, né? A gente sabe como é que é no final da temporada, né? Alguns times que são rebaixados. Aí reclama do calendário, reclama da arbitragem, procura motivos, né? E o motivo tá aqui, ó. O motivo a gente já tá vendo. Não tô dizendo que o Ceará ou o Fortaleza vai ser rebaixado, né? Eu tô só usando um exemplo do que aconteceu com o Bahia e o Guto Ferreira depois reclamando da arbitragem. Que houve, assim, foi prejudicado várias vezes, sim. Sim, mas quando você teve a oportunidade de pontuar, sabe, de não passar por aquela situação, né, preferiu priorizar outras competições, né? E aí, né, a bola pune, né? Aí no final só resta reclamar do que é possível, né? E não da estratégia da equipe, do planejamento da equipe. Enfim, Atlético Goianiense, peço perdão aqui, mas é a verdade. Atlético Goianiense e Antofagasta, 1-0 o Atlético Goianiense. O Atlético também está numa situação bastante interessante, tá? Na tabela. O Atlético neste momento lidera o grupo com 12 pontos. Hoje, né, na quarta-feira, a LDU joga contra o Defensa e Justiça. Se a LDU vencer, empata, ficam empatados em 12 pontos. Então essa partida é importante para o Atlético, né, para ver se o Atlético chega numa última rodada numa situação um pouco mais cômoda. É o jogo da vida, né? Porque assim, independentemente se a LDU perder ou empatar, se a LDU ganhar, aí fica... Eu acho que a LDU fica um pouco mais próximo da classificação. Porque a última rodada as duas equipes vão se enfrentar, né? Mas não vão se enfrentar na casa da LDU, né? Em Casablanca. Então, a LDU não vencendo é negócio pro Atlético Goianiense. Porque na última rodada ainda mesmo perdendo, chegaria em condição de se classificar, sim, mas aí teria que se expor demais, né? Ia ter que ir pro ataque. E aí o Atlético Goianiense poderia aproveitar essa forma mais reativa de se jogar. Seria mais interessante. Agora depende muito do que vai acontecer nesse jogo e a gente vai acompanhar e também a gente vai trazer os resultados desses jogos porque interessam muito aos brasileiros, tá? Vamos de Libertadores agora. Primeiro resultado ruim, assim, primeiro partida que eu vou comentar, um resultado ruim para um clube brasileiro. Bragantino e Estudiantes, jogo em Bragança, né, na Bia Bichedid, e o Estudiantes venceu, né, 1-0 o Bragantino, mais uma derrota, né, já havia perdido para o Palmeiras no final de semana, agora uma derrota na Libertadores. Cara, assim, a situação do Bragantino não é ruim, tá? Assim, por incrível que pareça,
O Bragantino ele tem apenas uma vitória na Libertadores, tem 12 empates e 2 derrotas agora. Assim, as pessoas falam muito que o grupo do Palmeiras é muito ruim, por isso que o Palmeiras está sobrando. Mas esse grupo do Bragantino também é muito ruim. Muito ruim. Óbvio que tem uma partida ainda para acontecer nesse grupo, para fechar a quinta rodada. Mas Estudiantes está soberano no torcedor São Paulino, não se empolgue, tá? Soberano no seu grupo, 13 pontos. O Bragantino é o vice colocado com 5 pontos. Nacional e Vélez vão se enfrentar, 4 e 2 pontos, né? Então, assim, se o Nacional vence, o Nacional chegaria a 7 pontos e ficaria a 2 à frente do Bragantino. O Bragantino chegaria na última rodada com muita condição de se classificar. Muita condição de se classificar, porque as duas equipes vão se enfrentar na última rodada. Óbvio que o jogo é fora de casa, é mais difícil, mas com muita condição de se classificar. Uma derrota do Nacional colocaria o Vélez com 5 pontos. Né? E aí as duas equipes brigariam do mesmo jeito por uma vitória. Então, sim, por isso que eu digo, assim, falam que o grupo do Palmeiras é muito ruim. Assim, todo respeito ao Bragantino, ao Nacional e ao Vélez, mas esse grupo também tá muito ruim, hein? Que os caras estão fazendo força para não se classificar. É impressionante. O Estudiantes está sobrando 13 pontos. Né? O Bragantino é o segundo com 5 pontos. Então, não tem só um grupo ruim, não. Tem vários grupos ruins, hein? Isso que essas equipes, né, equipes tradicionais, o Bragantino é uma boa equipe, mas aquilo que a gente sempre fala, que algumas pessoas falam que a camisa, isso aí é coisa do folclore, né? Fica claro, né, para algumas equipes, como é o caso do Bragantino, que essa falta de tradição, essa falta de camisa, às vezes pesa, né, em competições desse tamanho. E para mim fica evidente, né? Fica evidente. Eu respeito todas as opiniões, óbvio, mas para mim pesa muito essa falta de tradição da equipe do Bragantino, tá? Boca Júnior e Corinthians, jogo em La Bombonera, né? E o Corinthians conseguiu um empate e um grande resultado, tá? O Corinthians aí tá muito próximo da sua classificação, ainda não se classificou, mas está muito próximo, até porque o jogo ainda tem um jogo do grupo para acontecer, por isso que não dá para cravar o Corinthians. Mas o Corinthians está numa situação muito confortável. Assim, para mim, eu acho que o Corinthians vai se classificar. Quem vai ser o outro classificado eu já não sei. Se vai ser o Cali ou se vai ser o Boca, tá? Mas o Corinthians está numa situação, acho que muito confortável, né? Conseguiu arrancar pontos do Boca. Se perdesse esse jogo, e até pelo o que foi o desenho da partida, poderia ter perdido. O Corinthians sai na frente com um gol do Queiroz, o Boca empata com um gol do Benedetto, e aí o Corinthians teve Vitor Pereira expulso, teve Cantígio expulso, o Boca com um a mais fez aquela sua pressão, perdeu oportunidades, o Corinthians segura um grande resultado, né? E fica muito próximo aí da sua classificação, né? Esse talvez era o melhor cenário possível do Corinthians. O Corinthians que perdeu pro Always Ready na Bolívia, ele consegue arrancar um ponto do Deportivo Cali, né, e consegue arrancar um fora de casa e consegue arrancar um ponto do Boca também fora de casa, né? Então, assim, o Corinthians recuperou aqueles pontos que, se é que a gente pode dizer assim, que perdeu ali contra o Always Ready, porque o Cali empatou lá e o Boca venceu. Então, o Corinthians se recupera desse prejuízo. E eu repito, eu acho que o Corinthians está numa boa condição para se classificar. Só um desastre, uma combinação até de resultados. Ó. Se o Cali vence o Always Ready, o Cali chegaria a 8 pontos, igualaria 8 pontos com o Corinthians. Tá? E aí, o Cali, eu acho que se vencer e chegar a 8 pontos, ultrapassa o Corinthians. O Cali lideraria o seu grupo, porque nos outros critérios de desempate, o Cali ia superar o Corinthians. Na última rodada, se o Boca vence o Cali, jogando na Bombonera, a gente tem que ressaltar, o Boca chegaria à liderança, o Cali ficaria na vice e o Corinthians, se perder do Always Ready, fica fora. Então, assim, é muito difícil. O Corinthians não vai perder pro Always Ready. E, óbvio, assim, tem que tomar um certo cuidado com a soberba, né? Mas o Corinthians hoje, a situação do Corinthians hoje, do futebol apresentado pelo Corinthians hoje, é muito diferente do que o Corinthians apresentou quando jogou contra o Always Ready na primeira rodada da Libertadores. É muito diferente. O time é muito mais consistente hoje. É um time guerreiro, um time aguerrido. Mesmo numa situação adversa contra o Boca na Bombonera,
o time foi valente e segurou o empate. Então, assim, é um cenário, é um contexto totalmente diferente. Eu acho que o Corinthians se classifica, não digo que vai ser um jogo fácil, tá? Até porque o Always Ready, sabendo que já não tem chance, vai com tudo, vai com tudo para cima do Corinthians, até para, a gente pode dizer que fazer aquele jogo de honra, né? Fazer aquele jogo, né, para honrar a camisa, né? Aquele jogo protocolar, mas que a galera costuma jogar para honrar a camisa. Então é um jogo traiçoeiro, é um jogo perigoso. Não vai achando que vai ganhar de um peixe morto ali não, porque os caras vão para complicar. Eles vão para jogar por uma bola e vão para complicar. Mas o cenário, o contexto é totalmente diferente, né, do que foi o Corinthians quando enfrentou o Always Ready na primeira rodada e o que é o Corinthians hoje. É totalmente por isso que eu digo, eu acho que o Corinthians já está classificado. Porque no mínimo um empate o Corinthians vai arrancar dessa equipe. Jogando em casa, então, a vitória é muito mais próxima. O que rende o Corinthians na Neoquímica Arena é totalmente diferente. Tá? É muito diferente. Então a equipe mantém a sua consistência, um time muito sólido, defensivamente muito organizado. E é algo. Acho que o grande mérito do Vitor Pereira é conseguir melhorar bastante a defesa do Corinthians e ter opções de ataque que sempre marcam 1, 2 gols. Né? E eu repeti e vou ser repetitivo enquanto o Corinthians estiver jogando dessa forma. Esse Corinthians me lembra 2017. Eu já estou começando a ouvir outros programas esportivos, outros comentaristas falando a mesma coisa. E eu não estou dizendo que eu fui o primeiro a falar, mas dos programas que eu acompanho, eu fui o primeiro a falar, tá? Falei antes de todo mundo que esse Corinthians está me lembrando o Corinthians de 2017, tá? Agora sim, tem que tomar cuidado, porque às vezes você fala, 2017, campeão, né, sobe a cabeça, aí o negócio é traiçoeiro, né? Aí a queda costuma ser mais dolorosa, né? Então, fazer o beabá, o feijão com arroz, a lição de casa, que eu acho que o Corinthians tem tudo para se classificar tranquilo e até como líder desse grupo, tá? O que é importante, tá? No eventual, fazer um eventual segundo jogo em casa, isso pode ser importante dependendo do adversário que o Corinthians enfrentar, tá? Para finalizar, Flamengo e Universidade Católica. Flamengo e Universidade Católica 3-0. Respira, Paulo Souza. Paulo Souza respira aliviado, né? Arão marcando de novo, né? O Arão tem sido um trunfo, hein? Marcou 2 gols ali contra o Ceará. Everton Ribeiro marcou o seu também. Pedro marcou o seu também. Flamengo soberano. E aí, com todo o respeito, eu não tô fazendo nenhuma. Não vou usar soberano, porque o torcedor de São Paulo. Isso tá muito associado ao São Paulo, né? O Flamengo sobrando no seu grupo de Libertadores, é o líder do grupo. O grupo também, vamos combinar, né? O grupo do Flamengo também é muito fraco, né? É muito fraco. E o Flamengo faz o seu papel de casa, o Paulo Souza respira, ganha, né? Um pouco mais de tranquilidade pro seu trabalho. É por isso que a gente sempre fala. Você vai pegar adversários tecnicamente inferiores, você tem que ir lá e você tem que vencer bem. Porque uma partida dessa pode virar a chave. Isso pode mudar totalmente o ânimo da equipe, a confiança da equipe e a equipe render mais. Isso pode mudar totalmente. E eu torço para que mude. Eu torço de verdade. Tem um torcedor que quer que o Paulo Souza seja demitido agora porque o Jorge Jesus está na praça, está na pista, né? Está disponível. Eu torço pelo Paulo Souza. Eu nunca vou. Eu só digo assim. Eu acho que até pela falta de regularidade, eu acho que infelizmente não dá mais. Mas uma grande vitória, 3-0, eu torço para que na próxima partida seja uma grande vitória novamente. Né? Que aí a gente veja uma consistência positiva. O que a gente tem visto é que não há consistência. É uma grande partida, um bom jogo. Na partida seguinte é um jogo ruim. Então eu espero que a próxima partida do Flamengo seja uma boa partida. Tenha uma boa atuação que mostra consistência de uma evolução de um trabalho. Eu espero que sim, eu torço de verdade. Eu já falei aqui mais de uma vez, eu torço para que dê certo. Porque ele veio com ideias interessantes. E assim, se demite o cara, quem que vai trazer, né? O Cuca não vai vir. Não adianta, que todo mundo que demite o treinador vai atrás do Cuca. Né? O Cuca não vem. E o Jorge Jesus, eu não sei se já está fechado com o Fenerbahçe, né?
Porque as pessoas falam, ainda não está acertado. Ele disse que tem até o dia 20 para definir a vida dele, então não está acertado. Vai saber, né? Vai saber. Se não dá pra gente cravar em pedra também, né? Não dá pra achar que tá tudo seguro, não. Ele disse que viria. Será? Né? Vai arriscar? Dá pra arriscar? Esse que é o ponto. Dá pra arriscar? É um cara caro também, hein? Pagar uma multa rescisória que não é barata e trazer um cara caro, hein? Então por isso que eu torço pra dar certo. Agora, que hoje eu já não vejo motivos assim, para defender a permanência dele, eu não vejo mais. Torço para que dê certo. Para que aí eu volte sim e falar, agora sim, né? Tá voltando a vencer. Fica Paulo Souza, pelo amor de Deus. Mas aí só o tempo vai dizer. Só uma sequência de 2, 3 partidas. Uma sequência favorável para o Flamengo agora, jogando no Rio de Janeiro, isso é importante. Ele vai ter a oportunidade, né, de tentar fazer valer esses jogos no Rio de Janeiro e conseguir bons resultados, boas atuações e ganhar um pouco mais de paciência do torcedor, né? Ele tem essa oportunidade. Se vai acontecer ou não, aí eu não sei. Mas está sobrando no seu grupo. O Flamengo está muito bem na Libertadores. 13 pontos. Tá? O segundo colocado é o Tadieres. E o Tadieres já jogou, tá? O Tadieres tem 8 pontos. O Flamengo já está na próxima fase da Libertadores. Tá muito tranquilo, mas tem que levar a sério ainda, porque colocação geral, né, faz diferença. Fazer o segundo jogo no Maracanã pro Flamengo faria muita diferença, vai fazer muita diferença. Então tem que, na sexta rodada, vai enfrentar o Sport Cristal, é uma partida para golear de novo e terminar muito bem aí essa fase de grupos da Libertadores, disputando aí com o River a segunda colocação geral, porque a primeira acho muito difícil que o Palmeiras não faça a melhor campanha da história da fase de grupos, com 100% de aproveitamento e recorde de gols. Acho muito difícil, tá? Mas, né, a gente vai ver, porque o Palmeiras claramente já está classificado e claramente obviamente está classificado e claramente, em virtude dessa classificação antecipada, vai focar todos os seus esforços no Campeonato Brasileiro, numa recuperação para voltar a ascender na tabela e voltar a entrar no rol aí dos possíveis favoritos à briga do título. Eu acredito que sim. Mas o Palmeiras teve jogado muitos jogos dessa Libertadores com um time alternativo, um time misto, e tem correspondido e tem feito muitos gols e tem vencido com uma certa tranquilidade. Tá? O Palmeiras joga na quarta-feira, vai enfrentar o Emelec no Allianz Parque, então é uma partida que tem tudo, mas absolutamente tudo para o Palmeiras conseguir um grande resultado. E na última rodada também pega o Deportivo Táchira também no Allianz Parque. Então o Palmeiras tem 2 jogos em casa, por isso que eu digo assim, não só eu, mas todo mundo. O Palmeiras tem, muito provavelmente deve terminar com 100% de aproveitamento e com a melhor campanha da história da fase de grupos da Libertadores, tá? Gente, é isso por hoje. Vou fechar por hoje. Vamos acompanhar esses jogos da quarta-feira, noite de quarta-feira quente, né, de Sul-Americana, de Libertadores. Na Libertadores a gente vai ter o Atlético Paranaense, já falei, citei aqui o Palmeiras, tá? O América entra em campo também, sonhando com a sua classificação, mas eu acho que o América tem que focar na Sul-Americana, não acho demérito nenhum. O Fortaleza a mesma coisa, entra em campo, mas eu acho que o foco do Fortaleza tem que ser a Sul-Americana e está numa boa condição para conseguir isso. Na Sul-Americana, Cuiabá enfrenta o River do Uruguai, né? O Santos vai enfrentar o União La Calera, né? E tem outros resultados, outras partidas importantes que interessam a brasileiros. Caso aí, por exemplo, de LDU, Defensa e Justiça, a gente vai comentar também brevemente o resultado desses jogos e a situação de tabela e a situação dos brasileiros também. Acho que eu vou fazer isso na quinta-feira, né? Após a rodada da quinta-feira, porque a gente já vai ter a rodada finalizada e a gente faz um balancete geral, né, tanto da tabela da Sul-Americana quanto da tabela da Libertadores. Gente, por hoje eu me despeço, valeu demais, um forte abraço, amanhã a gente está de volta para comentar esses jogos da quarta, tá? Tchau!